Olá, pessoal, que Deus abençoe a todos os discípulos do Espírito Santo. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo desse livro maravilhoso. Vamos para o último capítulo desse livro, né? E com certeza vai nos trazer muitos benefícios, nós temos a certeza disso. Vamos orar antes de começar e vamos dar continuidade. Ó Espírito de Deus, nesse momento, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, nós pedimos a tua direção, teu auxílio em cada detalhe, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através desse livro, em cada momento, em cada detalhe aqui. Em nome de Jesus, que assim seja, respira bem fundo. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos dar continuidade aqui. Então, na página 143, estamos aqui no 5º capítulo, né, que o tema é a vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo e o amor pelas almas. Lembro-me de que, antes de receber o Espírito Santo, eu era cheio de sonhos pessoais. Por isso, estudava e trabalhava com afinco para realizá-los. Estava focado na minha vida e nos meus entes queridos. Mas, de repente, aquele egoísmo e projetos particulares deram lugar a uma imensa paixão pelas pessoas aflitas. Meu coração começou a arder de desejo de falar, da palavra de Deus para todos. Estava claro que aquele amor não vinha de mim, pois passei a amar e ter misericórdia de gente que eu não conhecia, como o mendigo ou o morador de ônibus. Então passei a dormir e acordar pensando no que fazer para anunciar o reino de Deus. Não pensei no meu futuro, no meu conforto ou na minha família, pois a paixão pelas almas nos dá uma coragem que é plantada em nós pelo próprio Deus. Por isso, é difícil entender como alguém que diz ser batizado com o Espírito Santo pode ser egocêntrico, só enxergar seu próprio umbigo. Quem experimenta deste maná pode comprovar o que eu digo, pois essa pessoa tem não apenas motivação para servir a Deus todos os dias, mas também muitas outras qualidades que a tornam semelhante ao Pai. Essas virtudes fluem como torrentes d'água do mais profundo da sua alma. Elas jorram com com, tamanha impetuosidade que é impossível conter. Vemos nos nascidos de Deus sinais tão evidentes de que o Espírito Santo mora ali, que eu duvido ver neles um comportamento contrário. Eu também duvido que, nascido do Espírito Santo, o bispo está pontuando aqui, exale outro aroma que não seja o perfume do Senhor Jesus, como diz em Coríntios capítulo 2, versículo 15. Que de seus lábios saiam impropérios ou palavrões, e seus ouvidos curtam as conversas fiadas, e seus olhos assistam pornografia ou pecam contra, ou percam tempo, né, com jogos da internet, sem observância forte do Espírito Santo. Que seus pés andem por lugares impróprios e não se desviem do mal. E seu coração sinta prazer nas obras da carne, e sua mente tenha prazer em desobedecer a palavra de Deus. E os filhos da luz se sintam bem à mesa com os escarnecedores. E os filhos do Espírito caiam na folia, festa da carne, ou participem dela pela TV ou internet.
que vistam roupas sensuais para atrair a atenção de homens ou mulheres na rua. E os nascidos do Espírito queiram se casar com gente não nascida do mesmo Espírito. E os nascidos do Espírito tenham prazer em baladas, boates ou lugares onde canções do inferno estimulam drogas, álcool, sexo, fazendo-os correr o risco de contrair AIDS, herpes e outras doenças venéreas. Os nascidos do Espírito percam a reunião do Espírito Santo aos domingos pela manhã, as primícias de Deus. E os nascidos do Espírito priorizem mais o exterior do que o interior. Que os nascidos do Espírito sejam escravos de qualquer tipo de vício. Que os nascidos do Espírito sejam depressivos e infelizes. E os nascidos do Espírito caírem, ficarão caídos. Que os nascidos do Espírito sejam fracassados. Então aqui várias coisas que com certeza, mesmo que passem, né, como o bispo falou assim, sobre essa questão nascido do Espírito, ele pode vacilar, como por exemplo Davi vacilou, caiu, mas ele não vai ficar caído. E, inclusive, os nascidos do Espírito fiquem tristes com a leitura deste texto. E, finalmente, duvido que os filhos da luz se misturem com os filhos dos trevas. Muito forte, né? Então, o bispo continua assim, dizendo assim: viver no Espírito é viver na fé. O normal na vida cristã é que, à medida que caminhemos com o Senhor Jesus, a nossa fé seja mais e mais fortalecida e apurada. Porém, tenho visto muita gente permitir que o oposto aconteça. Ou seja, já se acostumaram ao sagrado, às mensagens, aos cultos, e nada mais parece fazer efeito. Elas se tornam impermeáveis ao único poder que pode tirá-las do fundo do poço. Então digo que, se para alguns a fé tem aumentado, para outros tem diminuído. Eu não posso ignorar essa situação tão presente em nossos dias, pois tenho observado pessoas cristãs até magoadas com Deus por atribuírem a ele, né, o seu fracasso. Contudo, o Todo-Poderoso nunca foi e nunca será injusto. Se algo não vai bem conosco, certamente temos de buscar as falhas em nós mesmos. Por isso, temos de prezar pelo Espírito Santo, pois ele é quem opera em nós o dom da fé. É ele quem nos ajuda a crer de forma extraordinária e obedecer a Deus. O Espírito Santo é a fonte da fé e da coragem para agir de acordo com o que cada momento exige. Viver no Espírito e andar no Espírito é o mesmo que viver e andar de fé em fé. Assim como andou o Senhor Jesus. Ninguém teve mais fé do que ele. Por essa razão, Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz que o Senhor Jesus é o autor e consumador da fé. Isto significa que começa e termina com ele. O próprio Filho de Deus teve de viver pela fé ao vir a esse mundo, e em cada passo que deu, precisou confiar no Pai e viver a sua inteira dependência. A fé do Senhor Jesus foi preciosa, pois ele deixou o céu com toda a sua glória para suportar a vergonha e o desprezo da cruz. A fé exigiu que o próprio Filho de Deus confiasse que era preciso primeiro perder para só depois do sacrifício ganhar.
veja que até ele precisou do espírito da fé para vencer o que, o que diremos nós, né? O que diremos nós? Se até ele precisou do Espírito Santo, do Espírito da fé, precisou, como cada um de nós precisamos confiar na palavra de Deus, na promessa de Deus. Imagine se ele precisou, né, pessoal? Quanto mais nós. A promessa se cumpre todos os dias. No Antigo Testamento, não vemos a ação do Espírito Santo de forma tão ampla, mas restrita a apenas eventos especiais. Vou citar alguns exemplos. Ele foi o sopro que deu vida a Adão. Ele deu habilidades artísticas a Bezalel, produzir elementos do tabernáculo. Capacitou homens comuns a liderar o povo de Deus em tempos difíceis. Por exemplo, ele se apossou de Otiniel e Gideão para fazer deles guias para a nação de Israel. O Espírito Santo veio sobre Sansão e deu forças fisicamente sobrenatural para guerrear as batalhas de Israel. Ele ungiu reis, profetas como Saul, Davi, Ezequiel. Portanto, o Espírito Santo não estava sobre um grande número de pessoas naquele tempo. Porém, havia a promessa de ele vir sobre toda a carne e de uma forma extraordinária nos últimos dias. Quer dizer, qualquer pessoa que desejá-lo e buscá-lo receberá esse alto privilégio. Então, se temos esse alto privilégio, então, se temos a certeza de que os fins dos tempos trazem dias difíceis, por causa da apostasia da fé, do esfriamento do amor, do egoísmo, da pregação de falsos profetas, etc., temos também o refrigério na alma de saber que em nenhum outro tempo haverá tanto batismo com o Espírito Santo como nos nossos dias. Isso está prometido. Há de ser que depois derramaria o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os vossos servos e sobre as vossas servas naquele dia derramarei o meu Espírito. Não há distinção de nacionalidade, idade, sexo, grau escolar ou classe social, pois a promessa do batismo com o Espírito Santo não está limitada a nada e a ninguém. Quando Deus usa o verbo derramar, significa que será de forma profusa, abundante, como uma chuva copiosa que cai sobre a terra seca. Além de ser uma promessa abrangente a todos, os seus efeitos também são muito especiais, pois fazem os filhos se tornarem profetas de Deus, os velhos serem cheios de sonhos, os jovens cheios de visões, até os servos, as pessoas mais simples da sociedade na época, são mencionados, o que mostra que o batismo com o Espírito Santo é uma oportunidade para todos. Continuando aqui, vamos lá, vamos continuar mais um pouco. Falta um. O Espírito Santo sobre toda a carne. E aí o bispo fala sobre os filhos. Quando o Espírito Santo desce sobre alguém, não há não há imaturidade nem timidez. Por isso, todos os filhos de Deus são capazes de profetizar. Até mesmo os recém-convertidos ao Senhor Jesus passam a ter ousadia da fé, lembrando que profetizar não tem nada a ver com adivinhar o futuro das pessoas,
Profetizar é anunciar a palavra de Deus e confessá-la como algo real em sua própria vida. E falando daquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, com intrepidez e nada além da palavra. Sobre os idosos, quanto a vossos velhos terão sonhos. E a ideia que Deus quer nos transmitir é que não há pessoas com idade avançadas que não possam ser regeneradas de dentro para fora com a vinda do Espírito Santo. O pensamento do idoso entende que ele não serve mais para nada, porque seu tempo já passou, muda completamente. O Espírito Santo muda a mentalidade dessas pessoas e dá a elas o que nunca tiveram. Pois quando desce sobre suas vidas, ele as enche de vigor e coragem para sonhar os sonhos de Deus. Com isso, senhores e senhoras, voltam a projetar, não pensam mais em morrer, pelo contrário, começam a planejar, lutar, empreender, tomar decisões que antes não tomavam. Assim, essas pessoas se tornam capazes de fazer em sua velhice o que não fizeram em sua juventude. Isso é extraordinário, pois ainda que por fora a casca esteja murcha ou desgastada, por dentro elas estão cheias de vida, sonhos, projetos, ideais e o melhor de tudo, o próprio Espírito Santo, que colocou nelas o sonho, não as deixará morrer sem ver esses sonhos realizados. Sobre os jovens, né? Sobre os jovens. Os jovens cheios do Espírito Santo recebem também uma característica peculiar. Na juventude é normal que os mais novos não tenham muitos sonhos, ou melhor, tenham muitos sonhos, porém, grande parte dessas aspirações não se realizam. Por quê? Justamente porque falta aos jovens a visão, ou seja, a iniciativa e a capacidade de que precisa ser feito para trazer à realidade os seus ideais. É do conhecimento de todos que o sonho requer atitudes na sua concretização. Pois bem, o Espírito Santo dá a fé, o talento e a ousadia para que as grandes visões se realizem. Sobre servos e servas. Por serem escravos, os servos eram excluídos de tudo naquela época. Porém, ao excluí-los ao incluí-los na promessa, o Senhor mostra que não despreza absolutamente ninguém. Podemos ver os servos e as servas de hoje como aqueles que não se servem, não se veem em condições de servir a Deus. São aqueles que se sentem incapazes e excluídos por não terem estudado, não terem uma boa aparência ou morarem numa favela, por exemplo, ou aquelas mulheres que vivem à sombra do marido porque se enxergam desqualificadas para qualquer tarefa espiritual. Porém, saiba que, com a descida do Espírito Santo, todos têm condições iguais para apregoar as boas novas do Evangelho e glorificar o Senhor Jesus. Aliás, quando o Espírito Santo vem, o nosso interior ferve de tal maneira que não conseguimos reter aquilo que recebemos. Portanto, sonhar, ter visão, profetizar, confessar a palavra ou imaginar que algo que se deseja vai se realizar é obra do Espírito Santo. Sobre obra do Espírito Santo, nós
seus servos, melhor, nos seus servos, e faz parte da fé conquistadora, porque aquele que recebe o Espírito Santo tem uma fé que já imagina o futuro materializado ou concretizado e se mantém nessa certeza até sua realização. Como diz em Hebreus capítulo 1, versículo 11, versículo 1. Assim, não importa se são idosos, jovens ou servos, o Espírito Santo capacita de maneira igual, renova as forças e dá coragem e ousadia para alcançar o imaginável. Amém? Então, eu vou parar por aqui, eu vou procurar, não faltam tantas páginas, então, para que nós possamos finalizar essa semana, eu vou ver para fazer alguns dias a mais e eu vou avisando para vocês, para que nós possamos finalizar esses capítulos, essas páginas que faltam, é que o bispo vai focando muito em mostrar que quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela fica realmente irreconhecível aos seus próprios olhos e das pessoas, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, não importa a condição que ela tinha antes, com o Espírito Santo ela recebe uma condição que vem dele, sobrenatural. E é isso que nós queremos para todos vocês e para todos nós. Tá bom? Vamos pedir isso a Deus. Busca o Espírito Santo de todo o coração. Amanhã também coloque toda a força para buscar de todo o coração, para estarmos juntos buscando de todo o coração, como diz a palavra dele, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes todo o vosso coração. Amém? O Espírito de Deus usa-nos e capacita-nos para cada dia sermos renovados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, que possamos sermos possuídos agora, nesse exato instante, pelo Senhor, pela Tua santa presença. Quando finalizarmos aqui, que os Teus servos possam tirar um tempo para Te buscar, e já nos prepara para essa santa ceia amanhã, possamos sair daqui preenchidos com o Teu Espírito. Nesse grande dia, o dia principal do sacrifício, o Senhor venha, meu Deus, entrar em nós através do sacrifício que o Senhor pagou, o Senhor fez, para que pudesse salvar a nossa alma e nos dar o direito de recebermos o Teu Santo Espírito. Então, vem sobre nós, nos limpa, nos lava, nos purifica, nos renova e nos prepara para que possamos ser cheios e transbordados pelo Espírito em nós, para que outras pessoas sejam ajudadas através de nós. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe a todos vocês e vamos nessa fé. Lutem com toda a força para ganhar uma alma para Deus, para trazer almas para Ele nesse domingo, especialmente 8h30 da manhã. 6h30, 18 horas, principalmente 8h30 da manhã. Deus abençoe a todos. Até mais.